presidente Richard Nixon é até hoje o único presidente na história dos Estados Unidos que renunciou à presidência. O caso Watergate foi um dos maiores escândalos políticos do país, levando o então presidente Richard Nixon a renunciar à sua posição em 1974. As ações praticadas pelo governo Nixon foram consideradas antidemocráticas, uma vez que o presidente norte-americano utilizava-se de meios ilegais, a espionagem, para combater os seus opositores políticos. Nixon foi um político norte-americano que construiu a sua carreira como um anticomunista ferrenho. Ele deslanchou a sua carreira após a Segunda Guerra Mundial. Disputou a eleição presidencial em 1960, mas foi derrotado por John Kennedy e retornou para a disputa em 1968. Concorrendo pelos republicanos, Nixon foi eleito com pouco mais de 500 mil votos e um número superior de delegados dos colégios eleitorais. Isso fez dele o 37º presidente dos Estados Unidos. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 17 de junho de 1972, meses antes da eleição para a presidência dos Estados Unidos, a sede do Partido Democrata foi invadida por um grupo de 5 homens que foram pegos tentando grampear o escritório da sede, localizada no Hotel Watergate, em Washington, capital dos Estados Unidos. O grupo foi descoberto porque o segurança do hotel identificou uma movimentação suspeita e chamou a polícia. A ação da polícia prendeu 5 homens, que eram Virgílio Gonzalez, Bernard Becker, James McCourt, Eugênio Martinez e Frank Sturge. Na posse deles estavam equipamentos que serviriam para implantar escutas telefônicas com o objetivo de obter informação para usá-las contra os democratas. O caso foi registrado pela imprensa norte-americana, mas em geral não recebeu muita atenção a princípio. Um dos jornais que divulgou esse acontecimento na época foi o The Washington Post. 2 jornalistas que trabalhavam para ele ficaram intrigados com o caso e começaram a investigá-lo. Logo, eles conseguiram uma fonte de dentro do FBI que confirmava todas as informações. Esse informante ficou conhecido na época como Garganta Profunda. Os 2 jornalistas eram Carl Bernstein e Bob Woodward, e a investigação realizada por eles descobriu uma trama de conspiração extensa que envolvia diretamente o comitê de reeleição do presidente Richard Nixon. O indício que ligava o comitê de reeleição com os invasores da sede do Partido Democrata foi um depósito para a conta bancária de Bernard Becker de $25 mil. Em seguida, a investigação conduzida pelos jornalistas do The Washington Post descobriu que o comitê de Nixon possuía um caixa 2, isto é, dinheiro não declarado usado para financiar as operações de espionagem. No caso da invasão do escritório em Watergate, o objetivo era obter informação dos democratas para usá-los contra eles na eleição de 1972. A repercussão do caso não abalou a posição de Nixon, e ele foi reeleito com uma vitória expressiva contra George McGovern, o candidato democrata. A vitória em novembro não impediu que a investigação continuasse, mas além da imprensa, o caso seria acompanhado pelo FBI. As investigações prosseguiram sob a responsabilidade do FBI, e à medida que elas avançavam, mais próximas do presidente chegavam. Um inquérito do Senado foi aberto em fevereiro de 1973, e em abril, 3 assessores do presidente renunciaram. Em maio, as sessões da investigação no Senado começaram a ser transmitidas por televisão. Em julho de 1973, foi descoberto que as conversas no interior do Salão Oval na Casa Branca eram gravadas. Nixon resistiu em divulgar as gravações, mas por ordem da Suprema Corte dos Estados Unidos, foi obrigado a entregá-las. Os áudios foram editados, mas ainda assim, pôde comprovar-se que o presidente agiu diretamente para obstruir a justiça. Além disso, ao longo das investigações, concluiu-se que a invasão da sede do Partido Democrata em Washington foi realizada com o consentimento dele. A divulgação de que Nixon havia agido para obstruir a investigação do FBI tornou sua situação insustentável. O Partido Republicano o abandonou, e quando ele percebeu que não poderia reverter a sua situação, optou pela renúncia.
Em 8 de agosto de 1974, Nixon anunciou em um pronunciamento transmitido na TV a sua saída do governo. Ele alegou tomar essa ação como forma de apressar a recuperação do país, e o vice dele, Gerald Ford, assumiu a presidência. No mês seguinte, ele livrou Nixon de responder por seus crimes ao conceder-lhe a anistia. Nixon foi o primeiro e único presidente na história dos Estados Unidos que renunciou ao cargo. A identidade do informante que deu o caminho das pedras para os dois jornalistas do The Washington Post só foi revelada em 2005. Ele era o vice-presidente do FBI durante o governo Nixon e chamava-se William McFeld. E ele próprio confessou ter sido o informante.